E aí, galera, continuando então a correção das questões aí de eletroquímica que já caíram na prova do Enem, tá? Olha essa aqui que caiu na prova do Enem 2018, que diz assim, olha: nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como o cátodo? Ele quer saber, né, dos componentes dessa pilha que ele vai descrever pra gente aí no texto, mostrar na imagem. Atuaria como cátodo. A gente sabe que o cátodo, tá? Só pra gente relembrar, o cátodo é aquele polo da pilha, né, que vai reduzir. Lembra lá? É o polo positivo da pilha. Tá? Enquanto que do outro lado dessa pilha, nós temos o ânodo, que é a parte que vai oxidar, que é o nosso polo negativo. Eu sempre faço isso, né? Nós temos aqui, olha, o fluxo de elétrons fluindo desse para esse. Tá? Aqui eu tenho o fluxo de elétrons. Lembra que o cátodo ele sempre vai ter o maior potencial de redução, enquanto que o ânodo vai ter o menor potencial de redução, por isso que ele vai oxidar. Pensando nisso, vamos ler então o texto, que diz o seguinte, ó. Em 1938, o arqueólogo alemão, esse arqueólogo aí, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas, né, em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 anos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de barro de argila. Então aqui, ó, ele vai começar a descrever para a gente como é que é a constituição dessa pilha. Então ela é constituída aqui, ó, de um pequeno vaso de barro, tá? Tá aqui, ó, o vaso de barro, na qual foram instalados um tubo de cobre. Aqui eu tenho uma barra de ferro, tá aqui o tubo de cobre, tá? Então o tubo de cobre é esse tubo oco, né? Então nós temos aqui um tubo de cobre, uma barra de ferro, então a barra de ferro fica por dentro do tubo de cobre, né? Uma barra de ferro, aparentemente corroída por ácido, e uma tampa de betume, bem aqui em cima, né? Para fechar essa pilha. Conforme ilustrado, considera os potenciais padrão de redução. Então, gente, nós temos aqui, ó, e vestígios de ácido, né? Quando a pilha ela tem ácido, esse ácido ele serve para facilitar o fluxo de elétrons. Só para a gente sair um pouquinho aqui dessa questão, só para a gente entender mais ou menos por que ele colocou por que tinha esse vestígio de ácido, né? Porque nessa suposta pilha tinha ácido. Lembra lá do ensino médio, quando alguns professores, né, fazem experimentos lá de pilha, aí faz aquele experimento para montar, por exemplo, uma pilha de limão. Por que se utiliza o limão, por exemplo, ou a batata? Porque o limão, por exemplo, ele é uma fruta ácida, que vai apresentar essa fluidez dos elétrons por essas cargas que tem no ácido, ok? Então, esse vestígio de ácido que tem aqui dentro, tá? Esse ácido que vai ter aqui dentro, ele serve para quê? Ele serve para facilitar essa troca de elétrons que vai acontecer entre esses dois metais. E perceba que são metais diferentes, né? Aqui, olha, é uma barra de ferro e aqui é um tubo de cobre. E realmente, vocês sabem, né? A gente já estudou isso, que para uma pilha dar certo, eu preciso ter o cátodo e o ânodo. E o cátodo, ele tem que ser um metal diferente do ânodo. Tá? E eu tenho que saber quem é o cátodo e quem é o ânodo aqui nessa pilha. Se é o ferro ou se é o cobre, tá? Então a gente vai definir isso a partir dos potenciais que ele vai me dar. Inclusive, ele me dá aqui, olha, potenciais padrão, que ele fala aqui, ó, considere os potenciais padrão de redução. Aí pensa, quem tem o maior potencial padrão de redução vai reduzir, vai ser o cátodo, vai ser o polo positivo, tá? Aí eu tenho aqui o potencial padrão do ferro e do cobre. A gente não vai considerar o potencial do hidrogênio, porque o hidrogênio não vai trocar de elétrons aqui nessa pilha. O que o hidrogênio vai fazer? Ele está aqui no ácido. Lembra que o ácido ele é H+. Ele vai facilitar o transporte do elétron do ferro para o cobre, do cobre para o ferro. Isso a gente vai saber agora. Quem é que tem o maior potencial deles vai reduzir. E quem tem o maior potencial de redução é o cobre. Então aqui, olha, o cobre é o cátodo. Só colocar melhor aqui. O cobre é o cátodo. Tá? Porque ele tem o maior potencial de redução. Enquanto que o ferro tem um menor potencial de redução, ele vai ser o ânodo da pilha. Então os elétrons eles vão sair daqui do ferro e vão para cá, para a barra de cobre. Está aqui o fluxo de elétrons. Ó. Lembra que o fluxo de elétrons sempre é do negativo para o positivo, tá? Como demonstrado aqui embaixo para vocês. Ok? Então, nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? O nosso cátodo seria aquele que tem o maior potencial de redução, que para a gente é o cobre. É o tubo de cobre. Gabarito letra D. Ok? É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a nossa próxima correção. Tchau.